Olá, meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, discipulando com a Bíblia. Hoje trazendo o nosso resumo da nossa 11ª lição da nossa revista Escola Bíblica Dominical desse quarto trimestre de 2022, revista de adulto. O título desta nossa lição é a visão do templo e do milênio. Nós estamos estudando o livro escrito pelo profeta Ezequiel e hoje trazendo esse nosso resumo da nossa 11ª lição, falando, contextualizando da visão de Ezequiel registrada ali no capítulo 43 do livro que leva o seu nome, tratando da restauração espiritual da nação de Israel e a volta da glória de Deus para o templo ali no milênio. Lição passada, na nossa 10ª lição, nós falamos sobre a restauração espiritual e nacional da nação de Israel, focando, contextualizando o capítulo 37 da visão de Ezequiel do Vale de Ossos Secos, e hoje, nessa nossa 11ª lição, já tratando de uma visão ali escatológica do milênio, onde o Senhor Jesus Cristo estará reinando, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, reinando sobre todos no período do milênio. O nosso texto áureo está registrado também ali em Isaías, capítulo 6, versículo 3. Isaías também tem uma visão ali do trono de Deus, da glória de Deus. E o nosso texto áureo diz assim: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Nós estamos nesse nosso texto áureo, pegando aqui o capítulo 6, versículo 3, da visão que o profeta Isaías teve ali da glória de Deus. O nosso texto bíblico em classe está registrado no capítulo 43 do livro de Ezequiel, versículo do 1 ao 9. Está escrito assim: então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e era as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral
e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lance eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. O Senhor Deus mostrando a Ezequiel, nesta visão aqui do capítulo 40 ao 48, tratando ali do período do milênio, da estrutura do templo, dos utensílios, do templo do milênio, o período de restauração, onde o Senhor Jesus Cristo estará reinando sobre todos aqui na terra no período de 1000 anos. A visão do templo e o milênio é o título desta nossa 11ª lição, esse quarto trimestre, já finalizando aí faltando mais 2 lições dessa nossa revista, fechando aí o ano de 2022. Então, os tópicos que iremos tratar nessa nossa 11ª lição: primeiro, mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração nacional e espiritual de Israel, identificar o templo do milênio e relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória de Javé. Nós vemos nas nossas lições anteriores as visões de Ezequiel, tratando ali de uma mensagem de juízo, de advertência, de castigo contra Jerusalém, contra seus moradores, contra tudo aquilo que era praticado dentro do templo. Nós vemos isso muito bem na nossa 4ª lição, onde o profeta vem tratar ali das abominações do templo. A mensagem de juízo contra a cidade, contra Judá, não tinha como voltar mais atrás. Deus já havia determinado que o juízo vinha através dos caldeus, dos babilônicos. Deus levantou aquela nação para trazer juízo ao seu povo, mas, como vai dizer o profeta Abacuque, no tempo certo também Deus visitaria os babilônicos, na pessoa ali do seu rei Nabucodonosor, pois Deus é um Deus soberano e que todos terão que se dobrar diante do Senhor. O profeta Ezequiel profetizou, Deus levou o profeta Ezequiel ali no capítulo, registrado no capítulo 8 ao capítulo 11 do seu livro, a Jerusalém, ao templo, onde Deus mostrou a Ezequiel através da visão que ele teve, as abominações que estavam acontecendo dentro do templo onde ficava ali a presença do Senhor, e Deus determinou que o castigo, o juízo era iminente contra Jerusalém, contra a cidade, contra os moradores, contra o templo. Ezequiel vê a glória de Deus se retirando do templo, da cidade e indo embora, e o castigo chegando. 14 anos depois daquela visão de Ezequiel, ele tem esta visão. Deus mostra a ele, leva ele novamente a Jerusalém, e ele tem esta visão do templo restaurado, o templo do milênio, onde a glória de Deus retorna novamente para Jerusalém. Essa mensagem aqui de Ezequiel é escatológica, é no período do milênio, não era para os seus dias de então. Então, nessa nossa 11ª lição, estamos tratando aqui desta visão escatológica do profeta Ezequiel.
O nosso primeiro tópico tem como título sobre o que vem depois da restauração. Lembrando, nossa 10ª lição, nós falamos ali da restauração nacional, política e espiritual de Israel. A restauração nacional política começou ali a partir de 1948 com a criação, o reconhecimento do Estado do país de Israel, da dependência de Israel, os judeus voltando da diáspora, judeus de todas as partes do mundo têm voltado para Jerusalém, para Israel, cumprindo essa profecia do capítulo 37 de Ezequiel, mas ainda os judeus, na sua grande maioria, ainda não reconheceu o Senhor Jesus Cristo como o seu Messias, como o seu Salvador, como o seu Rei que Deus havia prometido. Esta restauração espiritual só acontecerá quando a nação, os judeus, reconhecerem e aceitarem o Senhor Jesus Cristo como o seu Messias, como o seu Rei. Isso só acontecerá quando Jesus vier em glória com a sua igreja. E hoje nós vamos tratar aqui deste período onde a nação de Israel já reconheceu o Senhor Jesus Cristo como seu Rei, como a raiz de Davi, que reinaria sobre todas as nações, né? Então, aqui estamos tratando deste período já da restauração espiritual também de Israel. Esta parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão de sua experiência, ou seja, da sua visão, tanto ali do capítulo 1 do seu livro, onde ele tem a visão ali da glória de Deus, quanto do capítulo 8, quando ele é levado também em visão ao templo de Jerusalém e Deus mostra aquelas abominações que estavam acontecendo ali. Então, o contexto, a ideia, o simbolismo é o mesmo, né? Ezequiel é levado em visão e Deus mostra o que está acontecendo para ele e manda que ele registre para que fique para as gerações posteriores, né? Então, a porta oriental do templo. Os capítulos 40 ao 42 descreve o contexto do templo, do novo templo ali do milênio, com suas áreas, seus espaços, suas dimensões. Ezequiel vem detalhar a partir do capítulo 40, 41, 42. E no capítulo 43, do 1 ao 12, é que aparece a glória de Deus voltando para Jerusalém. No templo, Ezequiel, essa visão, Ezequiel está nesse templo do milênio e ele é levado à porta que olhava para o Oriente. Está lá a partir ali do 43, do 40, Ezequiel 40, versículo 6, ele é levado dentro do templo ali para a porta que leva para o Oriente, onde ele vê a glória de Deus voltando para o templo. Quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, registrado lá no capítulo 8, foi em direção ao Oriente, né? E a glória de Deus saiu do templo, saiu de Jerusalém, pousou ali no Monte das Oliveiras e retirou-se, e o juízo, a destruição veio sobre a cidade. Quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus ou do templo, foi em direção ao Oriente. Está lá em Ezequiel, capítulo 10, versículo 19, capítulo 11, versículo 23. E o seu retorno será também pelo mesmo caminho. 14 anos depois, Ezequiel tem esta visão da glória de Deus retornando pelo mesmo caminho, pela mesma direção de onde se retirou. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Deus para o Oriente como sinal de sua retirada do meio do povo. Lembrando que
A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Estudamos na lição 4, nós vemos na nossa lição 4, as abominações do templo, que a glória de Deus se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada da presença do Senhor do meio do seu povo. Depois de 14 anos, essa visão da retirada da presença de Deus do templo e de os babilônicos destruindo a cidade, depois de 14 anos da destruição da cidade, Ezequiel tem esta visão. Ele é levado novamente à cidade santa, a Jerusalém, e ele tem esta visão, como ele mesmo registra lá no capítulo 40, versículo 1. No 25º ano do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês. Estamos falando de aproximadamente ali 28 de abril de 573 a 572 aproximadamente antes de Cristo. É a data, o período ali aproximado que Ezequiel tem esta visão, que ele é levado por Deus ao templo do milênio, o novo templo da Nova Jerusalém, e Deus mostra isso para Ezequiel, né? Então, essa revelação aqui do capítulo 43 é escatológica, ela ainda não se cumpriu. Quando ela se cumprir, obviamente, nós, a igreja, estaremos também com o Senhor Jesus Cristo, né? Que maravilha! Nosso segundo tópico, tratando do templo do milênio. Ezequiel, o profeta Ezequiel, não foi o único a mencionar esse templo. O profeta Isaías também, lá em Isaías capítulo 2, versículo do 2 ao 5, menciona esse templo, bem como o profeta Joel, capítulo 3, versículo 18, também vai falar sobre o templo, mas o profeta Ezequiel é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes, né? A partir do capítulo 40 do seu livro, Ezequiel fala minuciosamente dos detalhes do templo, do novo templo, Deus mostrando ao profeta Ezequiel. É um templo diferente do templo de Salomão, obviamente, né? Não aparece nesse templo as peças dos utensílios que havia no tabernáculo e também no templo construído por Salomão, a exemplo da Arca da Aliança, do altar do incenso, da mesa dos pães asmos, ou pães da proposição, né? Não aparece nesse templo do Senhor. Já visto que tudo que desses templos, do tabernáculo do templo, era sombra do que estava por vir, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. É um templo atípico, ou seja, diferente de todos os outros que tiveram, né? Pois é neste o Senhor Jesus Cristo é o sacrifício. Jesus foi o sacrifício perfeito, completo, né? Não há necessidade mais de sacrifícios outros, pois o Senhor cumpriu tudo que estava registrado, tudo que simbolizava, tudo que apontava para o Senhor Jesus Cristo se cumpriu, né? Então, o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes, apontava para o Senhor Jesus Cristo. E tudo isso se cumpriu nele, né? Não haverá mais necessidade desses rituais e sacrifícios no milênio. O último bloco do livro de Ezequiel, ali do capítulo 40 ao 48, foca no novo templo, que vai do 40 ao 43, versículo 12, a nova forma de adoração, né, que vai do capítulo 43, versículo 13 ao 46, versículo 24, e a partilha da Terra Santa
entre as 12 tribos de Israel, indo ali do 47, versículo 1 ao 48, versículo 55. Tudo isso aponta, obviamente, para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos. Está lá registrado em Apocalipse, capítulo 20, versículo do 1 ao 5, anunciado também pelos profetas ao longo da Bíblia Sagrada, né? Apontando para o período do milênio onde o Senhor Jesus Cristo estará reinando sobre todos. Glória a Deus por isso, né? Então, esse é o templo do milênio. Como Jesus já foi sacrificado por nós, não é mais necessário sacrifício de animais. O Senhor Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Né? O Senhor Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. A era messiânica será marcada pela presença real e literal do Senhor Jesus Cristo entre os judeus, entre aqueles que estiverem na terra, né? E a igreja do Senhor, obviamente, estará com Cristo também. Então, nesse período não é necessário mais arca da aliança, né? Naqueles dias, como vai dizer o profeta, como vai dizer o Senhor Jesus Cristo aqui registrado aqui em Ezequiel, naqueles dias não mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão. Deus falando, né? Nem a visitarão. Isso não se fará mais. Está lá em Jeremias capítulo 3, versículo 16. Ela não aparece, a Arca da Aliança não aparece aqui nesse templo, quando Ezequiel detalha os utensílios, as dimensões desse novo templo, não aparece mais a Arca da Aliança. Ela não é mencionada. Ela não é mencionada nem mesmo no templo ali construído por Zorobabel depois do retorno do cativeiro. A última vez que a Arca da Aliança é mencionada na Bíblia, ela aparece lá no reinado do rei Josias. Lembrando que o rei Josias era neto do ímpio rei Manassés. O rei Manassés teve ali seu filho Amon, que reinou em seu lugar, e Amon teve ali Josias, e Josias foi um rei, o último rei temente a Deus, que aboliu a idolatria, né, as abominações ali, foi o último rei temente a Deus. Depois dele veio ali Jeoacás, que foi levado para o Egito, Jeoiaquim, seu irmão, que reinou em seu lugar, depois veio Joaquim, que foi para o cativeiro da Babilônia, e Zedequias, o tio de Joaquim, que ficou reinando ali e se rebelou depois de um período contra Nabucodonosor, contra a Babilônia, quebrando um pacto que ele tinha feito com Nabucodonosor, e por causa disso a destruição também veio sobre Jerusalém, né? Então, a última vez que a Arca da Aliança é mencionada é quando, no período ali do rei Josias, está lá registrado em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 3. A partir daí, não menciona mais a Arca da Aliança. Ela foi confeccionada no período ali que o povo judeu estava no deserto, por Aholiabe e Bezalel, que Deus deu capacidade a eles para trabalhar com todo tipo de artífice, de todo tipo do que fosse necessário para o templo, para o tabernáculo. Os utensílios, Deus deu sabedoria a eles para construírem, para fazerem, para desenharem, conforme o modelo que Deus havia mostrado para Moisés, né? Então, como explicar o período ou os sacrifícios no período do milênio? Haja vista que Cristo foi o sacrifício perfeito.
Nós vemos isso lá em Ezequiel, capítulo 43, versículo do 18 ao 27. O profeta Ezequiel tratando de sacrifícios, desse simbolismo do que acontecia lá no Antigo Testamento, visto que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, né? Toda a lei se cumpriu em Cristo, tornando sem efeito a eficácia do modelo de sacrifício mosaico, né? Então, como explicar e entender isso que Ezequiel menciona? Existem diversas explicações, mas a mais aceita considera que o sacrifício é um sacrifício literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será celebrada como o Senhor Jesus Cristo, será celebrada no reino do meu Pai. Então será um simbolismo, haja vista que Jesus estará literalmente no nosso meio. Então ele disse, não mais participarei de outra ceia aqui com vocês, a próxima será no reino do meu Pai, né? Então pode ser um simbolismo de tudo aquilo, pois Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito, né? Como está registrado, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 12, versículo do 1 a 2, apresentei o vosso corpo como sacrifício perfeito. Jesus foi o sacrifício perfeito. E para finalizar, o nosso terceiro tópico, a santidade e a glória de Deus, né? A glória de Deus de volta ao templo do milênio. O Espírito Santo levou o profeta Ezequiel para o átrio interior do templo, do novo templo, lá no capítulo 43, versículo 5, como havia feito anteriormente, registrado lá no capítulo 8 de Ezequiel, versículo do 1 ao 3. Da mesma forma, o Espírito de Deus leva Ezequiel para o átrio interior do templo. Nessa ocasião, nós vimos lá na nossa lição 4, a situação do templo e dos adoradores era de completa apostasia e a prática de várias coisas abomináveis dentro do templo. Na nossa quarta lição nós estudamos isso, as abominações do templo. Deus levou Ezequiel para ver tudo o que estava acontecendo dentro do templo. Aqui Deus leva Ezequiel pelo mesmo caminho, só que agora é com a volta da glória de Deus para o templo. Desta vez o profeta viu que a glória do Senhor encheu todo o templo, como aconteceu na dedicação ali do tabernáculo com Moisés, registrado lá em Êxodo, capítulo 40, versículo 34 e 35, e também com a dedicação do templo construído ali pelo rei Salomão, registrado em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo do 1 ao 2, né? Então, o retorno da glória do Senhor significa a volta da sua presença, habitando no meio do povo de Israel. Na visão de Ezequiel, aqui do capítulo 43, versículo 6 a 7, Ezequiel viu no interior do templo um personagem como um homem que se põe de pé junto dele, e pelas características mencionadas, faladas, tudo indica que se tratava do anjo do Senhor, do próprio Messias, do próprio Senhor Jesus Cristo, que ele fala na primeira pessoa: este é o meu trono e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, né? O próprio Senhor Jesus Cristo manifestando ali ao profeta Ezequiel e falando que ali era o lugar onde ele habitaria para sempre no meio do seu povo, período do milênio, da reinado messiânico do Senhor Jesus. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio babilônico,
Do mesmo modo, todas as abominações e prostituições desaparecerão do meio do povo de Deus. Será um lugar do trono do Senhor e da planta dos seus pés. Ou seja, depois que o povo, a nação de Israel foi levada para o cativeiro, nunca mais nós observamos ao longo da história o povo de Israel adorando outros deuses, adorando outra imagem. Fizeram outros tipos de coisas erradas, mas nunca mais o povo adorou imagem. Nós vemos isso lá no livro de Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Misael, Ananias e Azarias, decidiram ser lançados na fornalha de fogo, mas não adoraram a imagem que Nabucodonosor havia feito. Então, a idolatria foi erradicada do meio do povo de Israel. Nunca mais algum judeu adorou outro tipo de imagem ou tipo de imagem qualquer, seja de animal, seja de homem, seja do que for. Deus aboliu do meio deles a idolatria. Então, no milênio, nunca mais entrará coisa impura na cidade santa, na nova Jerusalém. Finalmente, Deus restaura inteiramente o seu relacionamento com o povo judeu e as suas promessas da aliança dada a Abraão, feita com Abraão, registrado lá no Gênesis, são cumpridas na sua integridade, na sua integridade serão cumpridas essa aliança que Deus fez a Abraão, registrada lá no Gênesis, a partir do capítulo 12. Então, o período do milênio, o período da restauração espiritual de Israel, onde o Senhor Jesus Cristo estará reinando. O diabo estará preso, Satanás estará preso durante esses 1000 anos e Jesus estará reinando sobre todos, como está registrado lá no livro de Apocalipse. O Rei dos Reis, o Senhor estará reinando sobre todos. Todos terão que dobrar os joelhos e reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu, você, a Igreja do Senhor, estará também com o Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, este é o resumo dessa nossa 11ª lição, tratando da visão que Ezequiel teve do templo do período do milênio e da glória do Senhor voltando para o templo, para nunca mais sair. A presença do Senhor jamais deixará de habitar no meio do seu povo. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe.